Vamos, pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso falando sobre a base de cálculo do DIFAL, tá? Uma base de cálculo é extremamente importante, uma base de cálculo relevante, uma base de cálculo que o nosso edital cobrou de forma expressa, um anexo que traz base de cálculo em alguns casos especiais, né? Não é agora que a gente vai ver isso, né? O PDF já está lá disponível e tal, mas o vídeo daqui é a base de cálculo ainda no regulamento. Tá? A gente tem lá o Simples Nacional, que tem uma regra dele lá, tem aspectos específicos, né? Tem o anexo, ele traz algumas coisas lá específicas também, e aí a gente vai ver na aula de anexo, tá? Tem aulas separadas para ajuste CNF, tem aulas separadas para os anexos, enfim, né? Tá tudo isso segregadinho ali no nosso planejamento, tá? Aqui é o regulamento, como que o regulamento traz a base de cálculo do DIFAL. Lembrando que o DIFAL, gente, só para recapitular aqui o que a gente já viu na Lei Candir, o DIFAL ou a DIFAL, como algumas pessoas chamam, por que a diferença, né? Eu chamo de o diferencial de alíquotas. Tem estado que chama de a diferença de alíquotas, então não muda nada, tá? Mas o que é o DIFAL? O DIFAL, ele é uma tributação que ocorre em operações interestaduais para consumo final, tá? Então é uma dúvida muito comum dos alunos em relação a quando está fazendo substituição tributária, quando está fazendo outras coisas, achar que o DIFAL ele ocorre em operações internas, por exemplo, ou que o DIFAL acontece mesmo quando é para compra para comercialização ou industrialização. Não ocorre, tá? Não ocorre. Esse DIFAL aqui não ocorre. A gente tem o DIFAL Simples Nacional, que é uma outra história, é um outro DIFAL, não é o DIFAL tradicional, deram o mesmo nome, mas não é isso, não serve para isso. Tá? Para que serve esse DIFAL aqui? Tá? E repito, esqueçam o DIFAL Simples Nacional por enquanto. Vamos focar nesse DIFAL aqui, que é o DIFAL original, vamos dizer assim. O DIFAL ele serve para equalizar carga tributária. Tá? Se você ainda não pegou não teve não está com isso enraizado, por favor, mentalize isso, preste atenção. O DIFAL ele serve para equalizar carga tributária. Então, se eu compro dentro do estado, vamos supor uma alíquota de 20%, tá? Se eu compro dentro do estado de Goiás, quanto vai estar embutido no preço? 20%. É esse valor que vai estar lá. Então, se eu vou comprar aquele exemplo, mesmo exemplo do relógio, se eu vou comprar um relógio, o relógio custaria R$800, como tem o ICMS, o que o vendedor faz? Ele embute 20%. Então, ele joga lá 800, divide por 1 menos alíquota, que é 1 menos 20%, vai dar R$1.000. R$1.000 é o que ele coloca na prateleira. Quando ele coloca R$1.000 na prateleira, ele te vende, o que ele faz? Opa, recebi 1.000, mas eu queria 800, na verdade. Então, eu pego 800 para mim e entrego 200 para o Estado. Se ele vender por 800, o que vai acontecer? Ele vai ter que tirar 160, 20%, e vai ficar só com 640. Aqui ele não queria só 640, ele queria 800. Então ele aumenta o preço. Isso numa operação interna, não tem nada a ver com DIFAL. Então, R$800, vai vender por 1.000, você que está comprando vai desembolsar 1.000. Só que você tem a brilhante ideia de comprar isso não mais em Goiás, e sim, por exemplo, no DF. Está ali, né, do lado e tal. E quanto que é a alíquota do DF para Goiás? 12%. Você manda entregar lá. Então o vendedor, quando ele olha lá, fala, pô, eu tenho que vender para Goiás, né? Não é mais no DF, não é dentro do DF. No DF lá ele pagaria 20, se a alíquota interna dele fosse 20 também. Então, eu não quero 800 por esse relógio, quero. Ao invés de dividir por 1 menos 20%, eu divido por 1 menos 12%. Então, esse valor de venda do DF para Goiás, ele vai ficar menor. Vai dar lá 900 e poucos reais. 900, vamos arredondar aqui, R$950. Tá? Então, veja que em uma compra dentro de Goiás, tem uma carga tributária embutida de 200 e uma compra de fora, por exemplo, 150. Então, qual que é mais vantajoso para você? Tributariamente falando, tirando o custo de transporte, outras coisas, obviamente. É mais vantajoso você comprar de fora. Então, não faria sentido a gente manter essa sistemática de, poxa, comprar em outro estado, tributariamente falando, é mais barato do que comprar no meu próprio estado. Então, o que se faz? Vamos equalizar essa carga tributária. Se comprando em Goiás é 20% e comprando fora é 12%, qual é a diferença? 8%. Então, vamos jogar 8% para Goiás para compensar
essa diferença de alíquota que é uma imposição constitucional, uma imposição por resolução do Senado com mandamento constitucional, essa alíquota de 12%. Tá? Então, para isso serve o DIFAL. Só que o DIFAL ele só acontece em operação interestadual, porque ali tem uma diferença de alíquotas entre a operação interestadual e a operação interna. Se você vai comprar dentro de Goiás, como eu falei, né, comprar esse relógio, já vai estar embutido 20. 12 mais 8, né, vamos dizer assim. Então não tem que equalizar nada. É dentro de Goiás, eu não estou competindo com outro estado. Por isso não tem operação interna. E quando a gente vai fazer operação interestadual, mas que é para revenda ou para industrialização, a cadeia não acabou. Então, tanto faz ele comprar de Goiás como ele comprar do DF. Ué, mas se ele comprar do DF, da Rocha vai vir só com 12%, né? Mais barato para ele. Se ele comprar em Goiás, vai vir com 20%. Mas quando é para revender, o que ele faz? Ele se credita. Então, se ele pagou menos aqui, pagou 12%, ele vai se creditar só de 12%. E o crédito abate o que ele for pagar lá na frente. Não vai bater? Quando ele for vender, né? Se ele se creditar de 12 reais, por exemplo, quando ele for vender lá na frente com 100 de ICMS, ele vai pagar 100 menos 12. Vai pagar 88. Pagou 12 e agora vai pagar 88. Se ele se credita de 20, se ele vender lá com 100 de ICMS, quanto ele vai se creditar, quanto ele vai pagar? 80, mas ele já tinha pagado 20. Então, 100, 80 mais 20, 100. A mesma coisa dos 88 com 12. Então, não precisa se preocupar com esse cálculo, não, que nada mais é que um débito e crédito. Eu só quero mostrar para vocês que não tem problema. Ele, nesse caso, como a cadeia não acabou, como ele vai fazer crédito e vai fazer débito na saída, se ele paga menos, né, ICMS na compra dele, ele vai se creditar de menos. E aí compensa com a venda futura. Porque ele vai pagar mais na venda futura, porque vai abater menos, não é isso? Não é isso? Não é essa sistemática, né, do débito e crédito? Então, a gente não se preocupa com uma operação interestadual que for para revenda ou para industrialização e vai sair uma futura mercadoria, porque eles estão sujeitos a débito e crédito. Nessa situação, se sujeita a débitos e créditos. Tá? Então, em resumo, né, eu dei a explicação para vocês do porquê que isso acontece. Mas, em resumo, precisa saber isso tudo aí, toda essa historinha na prova, provar isso matematicamente? Não precisa. Eu estou provando para vocês gravarem. Mas o que eu preciso saber? Que o DIFAL ele só existe em operação interestadual se for para uso, consumo ou ativo permanente, porque o ativo permanente também não vai ter uma saída subsequente. Então não vai dar para compensar depois débitos e créditos. Então já equaliza ali logo. Tá? Quando eu compro para uso, consumo, ativo permanente, eu não tenho saída futura, então eu tenho que equalizar naquele momento. Beleza? Então, DIFAL, operação interestadual, para uso, consumo ou ativo permanente. Tá? E aí faço um adendo, uma ressalva. A gente vai ver, né, que o DIFAL, no Simples Nacional, ele ocorre independentemente de venda futura ou se for para uso consumo, ele vai ter o DIFAL. Mas, como eu falei, chamam de DIFAL porque a metodologia de cálculo é alíquota interestadual menos alíquota interna e tal. Mas não é o objetivo daquele DIFAL não é o mesmo desse DIFAL que a gente está vendo aqui. Tá? Para quem ainda está perdido, não está entendendo esse DIFAL Simples Nacional, não tem problema, então nem entenda. Por quê? Porque depois a gente vai ver isso com calma e eu vou voltar nesse assunto e vou falar das diferenças entre eles. Mas eu sei que já tem gente que já viu o PDF, já estudou e tal, e pode falar, pô, mas lá no DIFAL Simples Nacional a gente tem a gente tem o DIFAL quando é para comercialização, por exemplo. Tem, mas, como eu falei, é outra coisa. Deram o mesmo nome que acaba confundindo. É como se fosse o mesmo objetivo, mas não é. Tá? Em posição da Lei Complementar 123, que fala, né, que vai ter que pagar o diferencial de alíquota e tal, enfim, a gente vai dar uma olhadinha lá, tá bom? Então, esse é o DIFAL e o motivo por existir esse DIFAL. Só que, gente, vamos olhar aqui os dispositivos e eu vou mostrar para vocês que o cálculo do DIFAL, para quem assistiu lá a aula 0, né, na Lei Candir eu nem toco muito nesse assunto aqui, porque cada estado vai calcular o DIFAL de uma forma diferente. Hoje em dia está tendendo a uma uniformização, mas ainda tem estados que calculam de forma diferente. Tá? Então nem falo muito na Lei Candir, dou uma pincelada lá do DIFAL e deixo para falar aqui para cada legislação de cada estado, no nosso caso é Goiás. Tá? O que vai acontecer? A gente vai ter duas formas, desculpa, e duas fórmulas também, mas duas formas de cálculo de DIFAL. Tá?
uma fórmula para quando o destinatário em Goiás é contribuinte e uma fórmula para quando ele é não contribuinte. A razão disso são razões matemáticas, tá? Eu não vou ficar aqui matematicamente discutindo para dar igual aqui, olha, ver, provar para vocês, acho que não cabe. Né? Acho que não é o objetivo aqui, também não era o objetivo lá no PDF. Eu só quero que vocês saibam, e isso está mais do que suficiente para a prova, o nosso foco aqui do curso é prova, né? é que vocês saibam que há uma diferença no cálculo do destinatário ser contribuinte e o destinatário não contribuinte. E essas razões são matemáticas. Matemáticas para quê, Darrod? Para equalizar a carga tributária. Tá? Então, para fazer a equalização da carga tributária. Porque quando você tem um contribuinte do outro lado, do lado de cá, né, resumidamente, quando você tem o contribuinte destinatário, quem vai recolher o DIFAL? Esse carinha aqui. Tá? Então, quando o cara de lá vende para ele só vai embutir os 12 e esse daqui vai pagar o DIFAL. Vai pagar os 8, por exemplo, onde ele é contribuinte. Quando o destinatário é não contribuinte, o remetente, o que ele vai fazer? Já vai embutir os 12 e os 8 de DIFAL. Porque é ele que tem que recolher, porque o destinatário é não contribuinte. Então, quando ele manda a mercadoria, ele já embute os 12 da operação interestadual e mais os 8, se for o caso, de DIFAL. Por isso que ele já calcula o preço da mercadoria com o DIFAL. Tá? Então, essa é a diferença. Repito, não vou me aprofundar nisso, não faz sentido, mas é só saber que, por razões matemáticas, há uma diferença de cálculo quando o destinatário é contribuinte e quando o destinatário é não contribuinte. Quando o destinatário ele for não contribuinte, a gente segue aquela mesma regrinha lá da aula 0. Né? É que a gente chama de base única. Tá? Base simples, base única. O que é essa base de cálculo única? Vai ser a mesma base de cálculo da operação interestadual e a mesma base de cálculo da operação DIFAL. Como assim, Daos? Se o cara vende por R$1.000 do DF para Goiás, o cálculo o cálculo do ICMS interestadual que vai ficar em Goiás é 12% de 1.000. Isso aí não muda nada, né? Normal. Alíquota interestadual, estado pobre, né? Estado, né? DF, 12%, ponto. Tá? DIFAL, alíquota de 20%, por exemplo, menos 12%, 8%, vezes a mesma base de cálculo, vezes os mesmos R$1.000. Por quê? Né? A explicação matemática lá da coisa, não vou fazer os cálculos, porque quem vendeu já colocou esses R$1.000, ele já tem os 12% da alíquota interestadual mais os 8% de DIFAL. Porque ele embute no preço, porque ele sabe que ele é o responsável, porque o destinatário é não contribuinte. Então, eu sou o responsável, eu não vou tirar do meu bolso, eu vou cobrar esses 12 da operação interestadual, mais os outros 8 que eu tenho que entregar para o estado de Goiás. Eu sou do DF, mas tenho que entregar a título de DIFAL, porque o destinatário é não contribuinte. Então, zero problema, zero cálculo mais rebuscado. Quando a gente tem o destinatário contribuinte, tá, a gente tem uma diferença. Por quê? Porque quem recolhe o DIFAL é o destinatário. Isso aí tem que estar muito claro na cabeça. Destinatário contribuinte, ele recolhe o DIFAL. Destinatário não contribuinte, o remetente recolhe o DIFAL. Então, quando o destinatário ele é contribuinte, se ele tem que recolher o DIFAL, o cara do DF, quando manda a mercadoria para ele, qual é a obrigação dele de recolhimento? 12%. Só para o DF. Então, quanto que ele vai embutir no preço da venda dele? 12%. Então, esse preço, esses R$900, por exemplo, 950 que a gente tinha falado, enfim, quando ele manda essa mercadoria para Goiás, não tem 20% ali embutido, não tem 12 mais 8, só tem 12 de alíquota interestadual. Então, como só tem 12, né, o que se faz? O destinatário que vai ter que recolher, porque ele é contribuinte. Ele recebe a mercadoria aqui, tá? Vamos supor R$900, R$950. Ele olha lá e fala, tem que pagar o DIFAL. Beleza. Deixa eu jogar só a alíquota que falta aqui. Não. Por quê? Porque a base de cálculo que está lá só está com 12%. A gente precisa ajustar. Como é que a gente ajusta isso? A gente pega a base de cálculo, tira o ICMS que veio, que são esses 12%, deixa ele cru. Eu acho o valor da mercadoria. Quando eu tiro, eu não acho o valor da mercadoria.
Vamos lá. Veio, ele queria R$ 800 pelo relógio. Ele botou o 12% lá, deu por volta de R$ 950. Por aí. Deixa um número, tá? Não vou ficar fazendo cálculo aqui. Deu R$ 950. Ora, quanto desses R$ 950 que está na nota, não tem mais 1.000 na nota. Agora não veio, a nota não veio com 1.000, como era quando ele vendeu, como foi quando ele vendeu para um destinatário não contribuinte. Só veio 950, não mais 1.000. Então, desses 950, quanto é mercadoria, quanto é ICMS de 12% da operação interestadual? R$ 800 é mercadoria e 150 é de ICMS. Tá? Só que eu, contribuinte, quando eu estou recebendo no estado de Goiás, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o ICMS. Eu não quero só com 12%, eu tenho que botar tudo, 20%. Então eu limpo o ICMS. Tá? Então faço 950, que é o valor da nota, tiro os 150 do ICMS, chego no valor limpo de R$ 800, tá? E aí eu vou botar a alíquota interna de Goiás por dentro. Então eu pego 800 e divido por 1 menos os 20%. E aí eu chego numa base de cálculo. E essa base de cálculo, a base de cálculo de FAO, ele é diferente dos R$ 950 que saíram lá. Por isso que a gente chama isso de base de cálculo dupla. É uma base de cálculo usada para calcular os 12% do DF e outra base de cálculo usada para calcular o ICMS de FAO. Tá? Porque tem que fazer essa correção. Isso tudo nasce, como eu falei, né, por conta da equalização e em razão de quem é o destinatário. Porque dependendo do destinatário, o ICMS de FAO vai estar embutido já no preço, nos R$ 1.000 que vieram, ou não, somente 950 que vieram. Tá bom? Então, esses dispositivos, tudo que eu expliquei aqui, a gente já vai ver aqui um cálculozinho aqui no papel, vamos dizer assim, na tela, mas é exatamente o cálculo mental que eu fiz aqui, é o que você precisa saber. Mas vamos ver aqui já, né, um exemplo. Olha os dispositivos aqui. Ó. Nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto é: na entrada de mercadoria ou bem adquirido em outro estado, destinado ao uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado do estabelecimento contribuinte do imposto, do contribuinte, ainda que tenha sido adquirido inicialmente para comercialização ou industrialização, o valor da operação do Estado acrescido do valor do imposto do IPI. Veja, na entrada de mercadoria ou bem adquiridos em outro Estado, destinados ao uso, consumo ou à integração do ativo mobilizado do estabelecimento contribuinte. A gente já tem várias informações aqui, ó. Vamos parar por aqui. Tá? Entrada de mercadoria ou bem adquirido de outro estado para uso, consumo, até aí a gente falou, estabelecimento de contribuinte vai ter, né? E o não contribuinte também, mas aqui ele trouxe um específico para o contribuinte, tá? E aí alguém pode questionar, olha aqui, da Rocha, ainda que tenha sido adquiridos inicialmente para comercialização ou industrialização. Rocha, peraí, agora eu não estou entendendo mais nada. Você falou para mim que o DIFAL, tirando aquele do simples lá, que você mandou eu ignorar por enquanto, o DIFAL ele só se consuma, ele só existe quando for uma operação interestadual para uso, consumo ou ativo mobilizado. Ele está falando aqui ainda que para comercialização e industrialização, pera lá. A palavra inicialmente aí muda tudo. Tudo. Por quê? O que ele está falando com isso inicialmente é, se você comprou para comercialização, não teria DIFAL. Não tem DIFAL. Inicialmente, não tem DIFAL, porque mesmo sendo uma operação interestadual, só tem DIFAL se for para uso, consumo ou ativo permanente. Só que se posteriormente você decide utilizar aquilo para o seu uso, para o seu consumo, né, ou para o ativo permanente, ora, não vai ter DIFAL? Então, se for assim, eu sempre compro para comercialização de outro estado, passa 15 dias e agora mudei para uso, consumo, ativo permanente. Não tenho que recolher o DIFAL. Não poderia ser assim. Então, o que ele está falando é, se inicialmente você comprou para revenda, para comercialização, para industrialização, tudo bem, não tinha um DIFAL. Mas se agora você está colocando uma máquina que você ia revender, você vai utilizar, você vai usar lá no teu ativo permanente, então, a partir desse momento você tem que recolher o DIFAL, sim. Inclusive vai ter que estornar o crédito que você usou e tal, e a gente vai desfazer a operação que era para venda. Eu não tinha entrado e me creditado? Sim. Por quê? Porque ia ter uma futura venda, mas agora vai ser utilizado o uso, consumo ativo permanente. Então eu tiro esse crédito que eu coloquei e calculo o DIFAL.
Por isso que ele fala, inicialmente tenha sido para comercialização e industrialização. Isso não pode ser confundido com o pensamento de que, mesmo para industrialização ou comercialização, eu vou ter a diferença entre alíquotas. Não é isso. Tá bom? Ficou claro? Então, atenção quanto a isso. Então, o valor da operação no estado de Goiás. Aí fica o valor da operação no estado de Goiás. Isso aqui, talvez para alguns, não fique tão claro. É porque eu já tenho bastante experiência, já sei, já vi isso aqui várias e várias vezes. Então, isso aqui, quando ele fala operação no estado de Goiás, ele está dizendo, olha, considere tirando a alíquota da operação interestadual e colocando, dividindo por 1 menos a alíquota do estado de Goiás, ou seja, considere base dupla. É isso que ele está falando aqui. Tá? Considere base dupla. E outro, só que aqui para serviço. Tá? Também temos de FAO para serviço. E ele fala utilização de serviço cuja prestação se tem iniciado em outro estado por contribuinte. Está vendo que aqui, por enquanto, ele só fala de contribuinte. O valor da prestação no estado de Goiás. Mais uma vez, ele fala o valor da prestação no estado de Goiás. Se ele quisesse base única, gente, o que ele falaria aqui? O valor da operação ou da prestação no estado de origem. E são aqueles R$1.000 que vem. É aquele que vem na nota já. Então, opa, eu pego a nota, quando a gente fala no estado de origem, ele pega o valor da nota, isso aqui é o valor da base de cálculo de FAO. Só que ele não fala isso, ele fala o valor da operação no estado de Goiás. Só que essa operação iniciou no DF, por exemplo, não iniciou em Goiás. Então lá é o valor da operação na origem. E aqui ele manda usar um outro valor da operação, que é o valor da operação no destino, em que considera a alíquota interna do destino, que é a alíquota interna de Goiás, no nosso caso. Só aqui também, para alertar vocês, quando ele fala sobre prestação, de FAO, prestação, muita gente não consegue visualizar. Até porque é bem menos comum que ele fala mercadoria. Mas é o transporte que está atrelado a uma prestação de serviço. Então eu tenho uma prestação de serviço de mercadoria que é para uso e consumo. Então a gente vai ter o DIFAL da mercadoria e o DIFAL do serviço também, porque esse serviço ele acaba com a entrega daquela mercadoria para uso e consumo. Ele não tem uma operação subsequente. É diferente de eu sou uma transportadora, eu contrato um transporte, tá? Eu estou aqui, por exemplo, em Goiás. Eu estou em Pernambuco, tá? E preciso levar mercadoria para Goiás. Então, só que a mercadoria do meu cliente está na Paraíba. Então, eu contrato eu não posso ir lá na Paraíba buscar e tal, apesar de ser bem pertinho, mas eu contrato alguém vem para cá, traz essa mercadoria para mim, né? E aí eu pago esse transporte, me credito do transporte, por quê? Porque eu vou continuar o transporte, agora eu vou prestar uma saída aqui para você. Então, eu me credito e vou emitir um documento fiscal para saída, para entregar para você em Goiás. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não tenho de FAO, porque eu estou contratando. Mas quando no serviço daqui para você, a gente vai ter o de FAO, porque essa mercadoria é para uso e consumo seu. Tá? Então, não está vinculada à operação ou prestação subsequente. Esse meu transporte para você não está vinculado a nenhum outro transporte subsequente. Tá? O meu que eu contratei estava vinculado a um transporte subsequente. O que você contratou, o que eu estou te levando, não está vinculado à operação prestação subsequente. Então, nesse caso, a cadeia morre ali também para o serviço. O caminhão vai te entregar e vai voltar vazio, ponto, acabou. Então, vai fazer outra prestação lá. Beleza? Então, esse é o DIFAL para contribuinte. Veja que ele separa outros dispositivos, nesse caso aqui, o 16 e o 17, para consumidor final não contribuinte. Olha como é que ele detalha, E aí é a mesma coisa, tá? Na saída de estabelecimento, mesma coisa no sentido de explicação, não do cálculo. Na saída de estabelecimento contribuinte, localizado em outro estado, de bem ou mercadoria destinada ao consumidor final não contribuinte, o valor da operação acrescido do IPI. Ele faz questão de botar aí o IPI. E o serviço para não contribuinte, o valor da prestação. Veja que aqui, olha a diferença, valor da operação e valor da prestação. Ele não coloca valor da operação no estado de Goiás. Ele não coloca valor da prestação no estado de Goiás. Ele poderia ter sido um pouco mais claro? Poderia. Ele poderia ter colocado o valor da operação na origem. O valor da prestação na origem. Mas, como eu falei, como já tem bastante experiência nisso aqui, a gente consegue entender. Tá? Talvez uma pessoa que não tenha muita experiência na área,
vai achar que é a mesma coisa. Valor da operação, beleza. Né? Só que ali só botou Goiás, só para reforçar que é Goiás. Não, não é isso. Ali ele quer dizer que é base única. E agora, agora ele quer dizer que é base única. E lá ele queria dizer que era base dupla, tá? Por questões matemáticas. É assim que está na Lei Candir, inclusive. Está seguindo a Lei Candir. Antigamente a gente não tinha essa definição tão clara na Lei Candir, era um pouquinho diferente. E aí, quando a Lei Candir fez a atualização dela, passou a ter, os estados passaram a se preocupar com isso aqui, e quem cobrava, tinha estado que cobrava base única para todo mundo. Tem ainda, eu acho não, tem. Estado que cobra base única, o valor na origem, 1.000, pronto. Pega, se destinatário é contribuinte ou não interessa, ele joga lá a alíquota interna menos a alíquota interestadual e ponto, acabou. Bem mais simples, né? Mas matematicamente falando, não dá no mesmo, tá? Enfim, tem até minhas dúvidas se isso de fato mudaria alguma coisa ou não, esse cálculo mais rebuscado. Eu digo financeiramente no final, né, do período de apuração, se faria alguma coisa, uma diferença muito significativa. Não tenho essa informação, mas acredito que não, né? Não sei. Vamos lá. Se fosse tudo igual, também talvez fosse mais fácil e a diferença fosse mínima ali de ICMS. Né? Mas enfim, matematicamente falando, é isso aqui que está o correto. Outro ponto aqui, ó. Voltar aqui. Veja que no 16 e no 17, ele não fala, né? Ainda que tenha sido comprado, né? Ainda que tenha inicialmente entrado para comercialização ou industrialização. Por que ele não fala? Porque não precisa, né? Se ele é um não contribuinte, ele não vai revender. Se ele fosse revender, ele seria contribuinte. Então, se ele é um não contribuinte aqui, ele não pode ter comprado para comercialização ou para industrialização. Não existe essa possibilidade. Então, aqui é uma escritório de advocacia comprando canetas bonitas e tal, de outro estado. Ele não vai revender isso, ele não é contribuinte do ICMS, nem pode revender. E se ele revender, né, vai ser ali uma quantidade que não vai tornar ele habitual. Então, né, não há que se falar aqui em DIFAL, vai continuar sendo uso-consumo, sempre vai ser uso-consumo desde o início. Tá? No parágrafo único, ele fala na hipótese inciso 4º, se for impossível identificar os dados relativos à mercadoria, a base será equivalente ao valor da entrada mais recente. Tá? Então aqui, não acredito muito numa exploração disso aqui em prova. Não nesse sentido aqui, não importa pra gente agora, tá? Bom, até porque... ele tá falando assim, tá, só para não deixar vocês aí no vácuo, né? Ele tá falando do inciso 4, que é compra de mercadoria para uso e consumo. Ó. O DIFAL, que é o inciso 4, é o DIFAL para contribuinte, para uso e consumo, mercadoria, no caso. Ele fala na hipótese desse artigo, né? Se for impossível identificar os dados relativos à mercadoria adquirida, vai ser o valor da entrada mais recente. Vamos por desencargo de consciência, vamos falar isso aqui, né? Quando a gente está comprando mercadoria e a gente compra, eu falei para vocês que a mercadoria, se ela é inicialmente comprada para comercialização, né, que é o único caso que pode acontecer isso, que a gente já viu quando for não contribuinte não vai ser comprado para comercialização, e quando for serviço também não. Né? Então o único que sobrou é contribuinte, né, lá no caso do inciso 4º, e mercadoria. Então ele compra para revender, por exemplo. E aí ele decide incorporar o ativo permanente dele. Né? Ou usar, consumir, enfim. Aí a gente falou, né, que tem que descaracterizar a compra para comercialização, exclui, anula, estorna o crédito da entrada e calcula o DIFAL. Mesmo que tenha entrado mês passado e só agora que eu decidi usar ou consumir, era para revenda. Né? Só que muitas vezes se compram vários lotes, são várias entradas ali que a gente não consegue identificar qual foi aquela que eu utilizei. Aí eu comprei um monte de caneta. E eu revendo caneta. Só que eu preciso também, minha empresa é muito grande, eu preciso de muita caneta. Então, poxa, eu tinha comprado algumas para uso e consumo, e aí tinha o DIFAL lá. Só que acabaram já, deixa eu pegar no meu estoque. Né? Deixa eu pegar do meu estoque aqui mais. Eu vou lá, pego do estoque. Só que, caramba, as canetas são todas iguais. Tá tudo misturado ali. Quando entrou, eu não estoquei por ordem de entrada. Enfim, não tem como saber que eu tô pegando 1.000 aqui para distribuir para os funcionários, para eles usarem. Mas eu não sei se essas canetas foram aquelas que eu comprei
no dia 10, no dia 15, no dia 14, no dia 20, mês passado, ano passado, não sei. Né? Então, como que eu vou fazer o cálculo do default se eu não sei qual foi o valor da entrada, né? Qual foi, por quanto que eu comprei isso, quanto que tinha na nota fiscal. Aí ele manda usar a entrada mais recente. Por que entrada mais recente? Isso é pró-fisco ou é pró-contribuinte? Isso é pró-fisco. Né? Por que pró-fisco? Porque a gente vive numa economia inflacionária. Né? Então, assim, aqui tudo a gente explica, gente. Tudo que dá para explicar, a gente explica. Não tem essa de ficar decorando, não. Não. A gente vive numa economia inflacionária. Ela faz isso, né? Tá? Resumindo, obviamente. Então, tem os picos de preço, mas a tendência é ser inflacionário. Então, se você pega aqui o tempo e o preço, tá? Se eu pego o tempo aqui, a tendência é que o preço seja aqui. Então, vamos supor, um ano, tendência é que o preço seja de R$10. Eu vou pegar no ano 2, a tendência é que o preço seja maior, por exemplo, R$12, e por aí vai. Se eu pego aqui, tendência é que ele seja R$20. Então, como os preços normalmente sobem, tá, com essas oscilações, obviamente, o preço baixou o preço, tal, baixou o preço desse negócio. Claro, é normal. Mas a tendência é que vá, né, subindo, caindo e depois uma tendência de alta. Né? Bom, então se eu pego, quando ele fala pegar o valor mais recente, né, o que na verdade ele está fazendo? Pegar um valor mais alto. A tendência é que ele pegue o valor mais alto. Então, eu tô aqui, ó. Isso aqui é hoje, tá? Isso aqui é hoje. O ano, sei lá, 2025, tá? E aí aqui tem 24, 23, 22. E os meses, tá? Eu tô falando por ano, mas mês a mês ali, dia a dia, na verdade. Então, se o default tem que ser calculado hoje, ele olha para hoje. Hoje, teve alguma compra para eu considerar esse valor, né, para calcular o default? O custo dessa caneta foi esse valor? Não, não teve. Aí ele vai vindo para trás. Aí ele está andando para trás, ó, buscando a primeira compra, a primeira, digo, de trás para frente, né, a mais recente, porque a mais recente vai dar um valor mais alto. Se o valor é mais alto, a base de cálculo é mais alta, o default é mais alto. Se ele tivesse falado, olha, pega a compra mais antiga, a tendência, a mais antiga está aqui, né, por aqui, ó. A tendência é que o valor seja um pouquinho mais baixo, então a tributação vai ser um pouquinho mais baixa. Tá? Então, por isso, o valor mais recente. Vamos lá, vamos fazer aqui alguns, na verdade, um cálculozinho aqui, tá? 2 cálculos, na verdade. Bom, destinatário não contribuinte, tá? Em Goiás. Alguém em Recife vendeu para Goiás e esse cara era não contribuinte. Vendeu por R$1.000, tá? Então, se vendeu por R$1.000, se eu estou fazendo essa venda aqui de R$1.000, tá? E eu estou falando do destinatário não contriba, se ele é não contribuinte, tá? Qual o valor que eu vou usar na base de cálculo para o default? Os mesmos R$1.000, porque é a base única. Então, a gente considera aqui, para cálculo de default, os 1.000 também. Tá? É o caso mais simples que tem. E aí, basta, ele falou que a alíquota é de 20%. Rio de Janeiro aqui tá errado, tá? Deixa eu corrigir aqui, porque não é Rio de Janeiro, não. Quanto seria o ICMS devido ao Rio de Janeiro? Coloquei Pernambuco e Rio de Janeiro aí. Então, ali, quanto seria devido a Pernambuco? Deixa eu ajustar aqui para ficar certinho. A Pernambuco e ao Goiás. Depois eu vou mudar isso aí lá no PDF. Deixa eu até anotar aqui. Vai ficar certinho, né? Óbvio que vocês entenderam. Mas melhor ficar certinho. Estou com o Rio de Janeiro na cabeça, ó. Então, quanto seria o ICMS devido a Pernambuco e ao estado de Goiás? Então, vamos lá. Se eu estou falando, né, até porque se fosse Rio de Janeiro aqui, não seria 12%, né, na saída, seria 7%.
Então vamos lá. Quanto que fica com Pernambuco? 12%. Então 12% ICMS é igual a 120. Beleza? ICMS igual a 120. Destinatário não contribuinte. Como é que ele vai calcular o DIFAL? Ele vai pegar simplesmente a alíquota que ele falou que é 20%, hipotética. Ele vai pegar os 20%, vai tirar os 12%, vai ficar com 8% e vai multiplicar pelos 1.000. Então, isso aqui vai dar 8%, R$80 de DIFAL. Simples assim. Por quê? Porque a base de cálculo é única. Tá? Poderia também fazer, aqui é 1.000, né? 1.000 vezes 20% menos 1.000 vezes 12%. Daria no mesmo, né? Você bota 1.000 em evidência, 20% menos 12%. Tá? Mas eu prefiro fazer direto, 8% de 1.000. Tá? Então aqui o DIFAL, 80. Pernambuco tal e Goiás tal. Bom, agora, gente, eu vou abrir aqui uma tela para a gente calcular. Aliás, não vou abrir tela não, porque senão vai ficar... Opa, apertando tudo errado aqui. Eu vou apagar e vou fazer o caso do destinatário. Se o destinatário fosse contribuinte, como que isso ficaria? Tá? Vou botar aqui no cantinho, só para não perder o desenho, PE Goiás, tá? R$1.000. Só que agora o destinatário, ele é contribuinte. E se o destinatário é contribuinte, a gente vai ter que fazer o cálculo da base dupla. Eu não vou usar esses R$1.000 aqui, eu não vou usar para cá, não posso, tá? Eu vou ter que achar a base de cálculo de FAO. E como é que eu vou achar essa base de cálculo de FAO? Se o destinatário fosse contribuinte, tá? Eu vou pegar os R$1.000 e vou ter que limpar os R$1.000. Vou ter que limpá-lo. Como é que eu vou limpá-lo? Esses R$1.000, eles vieram com o quê? Com a alíquota interestadual somente, porque quem tem que recolher, esqueçam esse exemplo aqui, tá? Só vou botar os números. Quem tem que recolher o DIFAL nesse caso? Se o destinatário agora, estou mudando o exemplo, o destinatário é contribuinte. Ele. Então o vendedor, quando ele vende por R$1.000, ele só colocou o que dentro? Os 12% de Pernambuco para Goiás. Tá? Só colocou 12%. Então eu preciso, como eu sou o contribuinte e eu vou ter que recolher o DIFAL, não é mais o cara lá que está vendendo, eu preciso limpar, eu preciso tirar o ICMS da operação interestadual e colocar o ICMS, o ICMS cheio. Veja, muita gente me pergunta, precisa tirar esses 12%? E não é só jogar um menos alíquota, não. Porque você vai estar... Quando você coloca um menos alíquota, você está usando os 20%, esses 20% tem 12 mais 8. Então, se eu deixo os 12 que vieram, eu vou cobrar 12 e depois vou cobrar mais 12 e depois mais 8. Então, eu tenho que tirar os 12 que vieram. Então, eu vou limpar. Quanto que é 12% de 1.000? Que é o que veio na nota fiscal? 120. Agora, eu tenho o valor limpo. Esse valor aqui é só mercadoria. Esse valor aqui é mercadoria mais ICMS. Esse valor aqui é ICMS. Então, se eu pego mercadoria mais ICMS menos ICMS, então corto esses dois, fica o quê? Só mercadoria, certo? Beleza. Agora eu tenho o preço cru. Se eu pego o preço cru, se eu tenho o preço cru, eu consigo dividir ele por 1 menos a alíquota de Goiás para eu colocar o tributo por dentro. E aí eu não sei quanto vai dar isso aí. Deixa eu ver aqui quanto que dá isso aqui. Eu vou pegar a calculadora. Bom. Aí eu vou pegar 880, acho que vai dar 1.100. Dividido por 1 menos 20% dá 80%, né? 0,8. 1.100. Tá? Então aqui deu 1.100. Essa é a base de cálculo que vai ser usada pelo contribuinte em Goiás. Então veja, aqui está o exemplo com o número, já tinha falado, né, só no pensamento,
Mas aqui a gente tem R$ 1.000 sendo usado de base de cálculo para Pernambuco utilizar, para Pernambuco calcular o DIFAL, a alíquota interestadual, e Goiás tem uma outra base de cálculo de DIFAL, não é a mesma, é dupla, e ele vai calcular e ele vai calcular o DIFAL em cima dessa base de cálculo, que ela é maior, obviamente, do que a alíquota, do que a base da operação interestadual. Então agora eu já tenho a base de cálculo do DIFAL. Isso aqui foi só para achar a base de cálculo do DIFAL. Tendo a base de cálculo do DIFAL, basta que a gente faça base de cálculo vezes a alíquota de Goiás, tá? E eu subtraio, obviamente, o ICMS da operação interestadual. Então, base de cálculo 1.100, base de cálculo vezes a alíquota. Qualquer operação a gente tem que fazer isso, né? Quanto que é a alíquota de Goiás que ele falou? 20%. Mas eu tenho que tirar o ICMS que já veio. Então, 20% disso aqui vai dar 22 mais um zero, menos os 120, vai dar R$ 100 de DIFAL. Olha a diferença, né? R$ 100 de DIFAL. Se fosse não contribuinte, quanto que tinha dado de DIFAL? Quando a gente viu lá o não contribuinte? 80. Então, aumenta um pouquinho de DIFAL, porque a base de cálculo aqui do DIFAL, ele aumenta quando eu tiro o ICMS da operação interestadual, que é os 12%. Eu tiro o preço com 12% e coloco o preço com 20%. Uma alíquota interna sempre vai ser maior. Sempre não, né? Mas na maioria das vezes vai ser maior que a interestadual. Então a gente acaba tendo um aumento do DIFAL. Se a alíquota interna for 12, vai dar 0 de DIFAL. Se a alíquota interna for menor que 12, também vai dar 0 de DIFAL. Não tem DIFAL a ser recolhido. Certo? Então, gente, é isso, tá? Do DIFAL, por enquanto aqui é isso. A fórmula tem lá no PDF, mas eu vou escrever para vocês. É a fórmula que eu fiz. Eu prefiro fazer o passo a passo com vocês aqui, para vocês entenderem. Mas a base de cálculo do DIFAL é igual o valor da operação na origem, menos o ICMS, que veio destacado, nesse caso ali foram 120, e aí quando eu deixo o preço cru, né, o preço puro da mercadoria, aí sim eu posso dividir por 1 menos a alíquota interna de Goiás. Tá? Dito isto, feito isso, eu tenho a base de cálculo de DIFAL. Como é que eu vou calcular o DIFAL propriamente dito? Se eu tenho a base de cálculo, eu multiplico pela alíquota. Qual a alíquota? A alíquota interna, né? Se o DIFAL é para Goiás, a gente tem que calcular com a alíquota interna. Beleza, só que base de cálculo vezes alíquota. Só que eu preciso descontar o que já foi devido, né? Que foram os 120. Né? O que é o 120? O ICMS destacado. Então, com essas duas fórmulas aqui, que não são difíceis, se você entendeu, né, você não vai precisar nem decorar. Se você entendeu o que a gente está fazendo, você não precisa decorar isso. Estou limpando, estou tirando o ICMS da operação interestadual, botando a alíquota interna de Goiás. Achou a base de cálculo. Simples assim. Limpou, dividiu por 1 menos a alíquota, achou a base de cálculo do DIFAL. Tem a base de cálculo do DIFAL, multiplica pela alíquota, a alíquota interna de Goiás. E aí tira, achou um valor, tira aquilo que já foi destacado na nota. Tá? Bom, então, de DIFAL, por enquanto, é isso, como eu falei. Né, a gente, eu ia falar perdeu, né, mas a gente ganhou, na verdade, um bom tempo, que a gente aprendeu de verdade agora esse DIFAL aí. Eu tenho certeza que muita gente tinha dúvida, a gente faz dessa forma, só decora a fórmula e ponto, acabou. Não, aqui a gente tem explicação, fica muito mais fácil. Pode até decorar para na hora lá, ser mais rápido, ter certeza do que está fazendo, mas aí você consegue deduzir também na hora da prova. Tá? E aí fica com uma certeza maior de saber no que está fazendo. Tá? Vamos lá, para outra base de cálculo extremamente importante, que é a base de cálculo em importações. Bora lá.